Amiguinhos e amiguinhas, olha nós aqui mais uma vez, e como vocês sabem, o Banco Central pôs um fim no ciclo de alta de juros depois de 12 reuniões em que optou pelo aumento. O momento era bastante aguardado pelo mercado e pode representar uma virada no jogo dos investimentos. Com a Selic mantida em 13,75% ao ano, o próximo passo será discutir quando a taxa começa a cair. Quando começarão os cortes, Doni? Salve pessoal, Sammy Boy! E a expectativa do mercado é de que esse novo ciclo comece já no ano que vem. Pelo consenso de economistas consultados pelo Banco Central, o BC deve cortar para 11,25%. O que é que você acha, Sammy Boy? A gente deve bater essa meta aí? Essa é a previsão do mercado, a curva de juros, e eu, como um seguidor da lei de eficiência do mercado, também concordo com essa aposta. Agora, vale lembrar que a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, né? É referência para os pagamentos dos títulos do governo. Por isso, quanto maior a taxa, mais altos tendem a ser o valor dos empréstimos e financiamentos da economia como um todo, bem como os rendimentos da renda fixa. Com a renda fixa mais atrativa, fundos de ações e multimercados sofreram resgates de 120 bilhões de reais nos primeiros 8 meses do ano. Na bolsa, sustentada pelo capital externo, ações mais dependentes da economia local e com níveis de endividamento mais altos estiveram entre as maiores perdas. Mas com o fim da alta de juros e o esperado início do ciclo de queda, a tendência é que essa dinâmica se inverta. Mas esperar o juro para começar a cair, para então comprar ações, pode não ser uma boa estratégia. Isso porque o mercado se antecipa, meus queridos amiguinhos e amiguinhas. Ou seja, quando o evento esperado de fato acontecer, o potencial ganho tende a ser menor do que quem a gente viu. Então a gente fala que as informações já estavam precificadas. Parte dos ganhos do fim do ciclo de alta dos juros, por sinal, está nos preços. Mas alguns setores e ações seguem extremamente depreciados em relação a um ano atrás. E um deles é o varejo. O índice de consumo da B3, o Icon, subiu mais de 10% nos últimos meses, mas ainda assim acumula mais de 20% de queda frente ao mesmo período do ano passado. Além da expectativa pelo fim das altas nos juros, o setor também, Dori, é altamente influenciado pelos sinais de melhora da atividade econômica, como as recentes quedas do desemprego e da inflação, além de revisões para cima do nosso crescimento, do PIB brasileiro. Entre os destaques do setor estão as empresas de e-commerce. A maior delas, em valor de mercado, a Magazine Luiza, chegou a dobrar na bolsa desde julho, mas segue com queda de 85% se a gente comparar com as suas máximas históricas, que são lá de novembro de 2020. Porém, dentro do setor de e-commerce, são as ações das lojas americanas que têm tido o maior otimismo entre os analistas. É verdade que elas subiram menos no rally dos últimos meses, com cerca de 35% de alta desde o início de julho. Mas é a que tem, Doni, maior projeção de alta para frente. Para a mediana de 15 analistas do mercado, a ação deve subir 50% nos próximos meses, atingindo R$ 26. Parte do otimismo deriva da chegada do Sérgio Rial, ex-presidente do Santander, que vai assumir o comando da Americanas em janeiro. Para analistas do Itaú, o Sérgio Rial deve mudar completamente a forma como o mercado vê a Americanas, com o executivo conseguindo extrair mais valor da companhia. Mas dentro do varejo ainda estão as companhias de vestuário. Elas se beneficiam também do fim da alta da Selic, mas por terem receita mais recorrente, dependem menos do cenário. Analistas do BTG, por exemplo, ainda preferem lojas Renner, Soma e Arezzo, ao invés de enfrentar a volatilidade das empresas do e-commerce. As três são consideradas ainda mais defensivas por serem voltadas para alta renda, o que faz com que elas acumulem altas no ano. Uma dinâmica semelhante acontece no setor imobiliário com construtoras de alta renda, sofrendo menos e até acumulando ganhos, como é o caso de JHSF e Cirela. Mas essa história vem mudando nos últimos meses. A extensão do prazo de financiamento do programa Casa Verde Amarela, somado à expectativa pelo fim da alta de juros, produziu um efeito explosivo sobre as ações de construtoras de baixa renda. MRV e Direcional, que vinham em baixa no ano, subiram mais de 60%
desde meados de junho. E por último, mas não menos importante, está o setor de educação entre os mais beneficiados pelo fim da alta da Selic. O segmento, composto pelos maiores grupos de universidade do país, tem ido mal na bolsa desde o início da pandemia, que deu um duro golpe no sistema de aulas presenciais e está praticamente abandonado pelos investidores. Algumas das principais representantes do setor, como Cogna, Edux e Ser Educacional, acumulam mais de 70% de queda desde fevereiro de 2020. Mas além de seu efeito na atividade econômica, a Selic alta tem um efeito especial sobre as empresas do setor de educação. Isso porque, após passarem por processos de consolidação, com compras de concorrentes, as principais empresas estão altamente endividadas, né? E com os juros altos, a dívida pesa mais. A Ânima, que recentemente comprou o grupo da Anhembi Morumbi, é a que mais tem sofrido os efeitos da alta de juros em seu balanço. Mesmo com o alto custo financeiro, o Itaú vê o preço das ações da Ânima bem descontados, sendo essa a principal aposta do banco no setor. Segundo os analistas, que tem o preço-alvo de R$ 9,00 por papel, a linha de cursos considerada mais premium que a dos seus concorrentes é um importante diferencial por ser mais resiliente a ventos contrários da macroeconomia. Isso porque, mesmo que a economia brasileira dê sinais de recuperação, e isso não estava esperado no início do ano, ainda há muita preocupação com o cenário internacional, onde os principais bancos centrais seguem subindo suas taxas de juros e os investidores, mundo afora, temem recessão, mas não por aqui, recessão mundial. Então, pessoal, fazendo um resumo, fiquem ligados em ações do setor de e-commerce, varejo de vestuário, construtoras e educação. Pode ter boas oportunidades nesse cenário de queda nos juros. Agora, vamos de giro de notícias. Foi aprovado o uso do FGTS Futuro para abater as parcelas do financiamento habitacional. Em vez do dinheiro depositado mensalmente ir para a conta do trabalhador, ele será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel. Com isso, famílias com menor capacidade de pagamento poderão ter acesso a imóveis que exigem pagamentos mensais maiores com base no FGTS Futuro. Os investimentos em empresas de tecnologia espacial que coletam, processam e analisam dados espaciais caíram 80% no terceiro trimestre. Segundo a Space Capital, o valor caiu para cerca de US$1 bilhão, ante quase 5 bilhões no mesmo período do ano anterior. O recuo é devido à lucratividade ser focada no longo prazo. A Rolls-Royce revelou seu primeiro modelo de carro 100% elétrico. Batizado de Spectre, o automóvel da montadora inglesa deve chegar ao mercado no ano que vem. A companhia disse que este é apenas o início da eletrificação completa da sua frota, prevista para acontecer até 2030. Valeu, Sammy Boy, pessoal, até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.